A paz e o amor de Deus estão com todos nós. Sou o Gabriel, professor do ProEnem, do cursinho da UTFPR, de alunos para alunos, onde nesta aula, aulas 13 e 14, veremos um pouco sobre exponencial e logaritmos. Inclusive, o nosso livro de referência básica, do COC, tem poucas páginas, é bem fininho. Vamos aprender todo ele nessa aula, né? Espero planejar passar todo o conteúdo dele para vocês nestas duas aulas conjugadas. Então, com relação ao nosso conteúdo de equações exponenciais e logaritmos, vejamos que só tem esses dois tópicos, né? Então, nossa mente é curta para a aula de hoje. E eu dividi aqui, um pouco diferente das outras aulas, um sumário do que vai conter os nossos slides. Do slide 4 ao slide 15, temos equações exponenciais. Então, todo o conteúdo teórico desse livrinho aqui que eu resumi nesses slides. Em seguida, até o slide 24, teremos a parte de logaritmos. Do slide 25 ao 29, os enunciados dos exercícios. E na sequência, dos slides 30 ao 37, o gabarito dos mesmos exercícios, com a resolução deles. No slide 38, como já feito anteriormente, temos as referências, apenas 2 links para essa aula. E no slide 39, o meu agradecimento e o contato. Beleza? Vamos dar início então a equações exponenciais. Vejamos nessas imagens que tem muita aplicação dessa matéria, assim como as diversas áreas da matemática. Aqui temos 3 principais conceitos abordados. Na parte nuclear, então, sempre que formos estudar decaimento radioativo, existe essa parte de equações exponenciais aplicadas. Em culturas de bactérias, também vemos muita aplicação dessas equações. Na parte do crescimento populacional, então aqui é uma imagem apenas ilustrativas, né, das diversas populações que habitaram o nosso planeta, que tem vários tipos. Podem procurar na internet, vão encontrar desde a antiguidade, os primeiros anos até a atualidade, depois de Cristo, né? E outros exemplos, conforme nos slides seguintes eu selecionei para nós. Na geografia, como falei, tem os crescimentos populacionais, na química o decaimento radioativo, na biologia o desenvolvimento de bactérias em culturas e crescimento de determinadas plantas. Esse só para citar alguns exemplos, que foi mencionado através das figuras do slide anterior. Agora, em outras áreas, na psicologia, a gente incrivelmente usa equações exponenciais para curvas de aprendizagem, entre várias outras. Então, quando vamos nos aprofundando nos conhecimentos, vemos a importância da matemática, em especial equações exponenciais. Na matemática financeira, tudo isso pode ser usado em juros compostos, conforme mencionado na resolução de um exercício de porcentagem antes. Juro composto tem uma fórmula cujo expoente é uma variável, é um x, é uma incógnita. E é o nosso objetivo aqui em equações exponenciais, explorar esse tema. E muitas outras. Então, esse 1zinho é a referência número 1, o link que eu peguei todas essas informações é apenas um só, e vai estar lá no final, no slide 38. Vamos dar início agora a equações exponenciais, explicando algumas ideias básicas dele. Como mencionada, é a incógnita no expoente. Então, pega uma função, uma equação, colocamos um x, a variável, né, que estamos tratando, lá no expoente. Igual nós já vimos na matemática básica o conceito de exponenciação, só que com números. Então agora fica um pouco mais diferente de trabalhar e precisamos aprender conceitos novos, que vêm de equações exponenciais, onde o expoente é incógnito. Fica mais fácil de se trabalhar se as bases forem iguais. Então, se nós pegarmos 2 elevado a x vezes 2 elevado a 5x, por exemplo, fica mais fácil de unirmos esses dois termos de um produto em um único termo, que a gente vai ver mais para frente, através das propriedades, e resulta em apenas 2 como base elevado a x mais 5x, ou 2 elevado a 6x.
E através de manipulações algébricas, como essa que acabei de mencionar brevemente, a gente resume, sintetiza e simplifica as nossas expressões. O gráfico dele é bem peculiar, então sempre que você observar um gráfico de equações exponenciais, você vai saber de cara, ó, esse é um gráfico exponencial, porque ele tem um comportamento único, diferente de todos os outros gráficos das demais funções que estudamos, ou estudaremos, ou existem. Beleza? Algumas definições e nomenclatura. Então, eu tinha falado sobre base, então base é esse Bzinho aqui, ó, a letra B, que fica embaixo do número, é como se fosse o número normal que a gente conhece. N é o expoente, então aqui muitos conceitos vai ser parecido com aqueles da revisão de matemática básica, né? Exponenciação. N a gente já sabia que era expoente, só que antes ele era números apenas, numerais, dentro dos reais. Agora ele será variável, né? Então pode ser uma incógnita, será uma incógnita. E b elevado a n chama-se potência, também já vimos, né, na revisão, que esse conjuntinho aí de base elevado a expoente é a potência. Lembrando, pela definição aqui, b elevado a n é igual a b vezes b vezes b, n vezes. Então, se eu tenho b elevado a 3, eu tenho b vezes b vezes b, apenas 3 vezes. b elevado a 1, apenas 1b, que vai ser a próxima consequência da definição. E assim por diante. Com b nos reais e n pertencente aos naturais. Definição 2. b elevado a 1 é igual a b, conforme falei agora. Definição 3. b elevado a 0 é 1. Então, isso daqui foi uma definição, né? Tipo, a gente constatou, não tem como provar isso diretamente, de maneira muito clara, mas com o passar dos tempos foi verificado que b elevado a 0 é igual a 1. Então a gente apenas aceita isso, como dizia. Lembrando que a base tem que ser diferente de zero. Se for 0 elevado a 0, temos uma inconsistência matemática, né? Então não conseguimos definir, não conseguimos provar isso. Tem um nome para isso, me fugiu agora. Indeterminação matemática. Se fosse 0 elevado a 0, infinito elevado a infinito e várias outras. E a gente vai ver na graduação em cálculo 1. b elevado a menos n, na definição 4, é 1 sobre b elevado a n, também com a base diferente de zero, porque um zero elevado a qualquer número fica uma indeterminação matemática. Definição 5, a raiz enésima da potência a elevado a m é igual a elevado a m sobre n. Esse é um casinho um pouco diferente, mas consequência também da definição 4 acima, né? Então, se a gente pegar, no lugar de colocar apenas menos n, né, colocar ali m menos n, então ficaríamos com essa divisão. M sobre n resulta na raiz enésima de a elevado a m. Nesse caso, por se tratar de uma raiz, o a precisa ser positivo, maior que zero. Seria a nossa base, né, que até as definições acima chamamos apenas de b. Agora é A, mas como vimos, não importa a nomenclatura, qual letra for colocada ali, está tudo valendo. E o n é diferente de zero, por se tratar de uma divisão, né? Então ele é o denominador de uma fração, então não pode ser zero, que como vimos também é uma indeterminação matemática. Propriedade 1. Então vimos as definições, as consequências delas em outras definições, e agora vemos as propriedades das equações exponenciais. b elevado a m vezes b elevado a n é igual a b elevado a m mais n. Igual, semelhante àquele raciocínio do primeiro exemplo que eu mencionei, do 2 elevado a x vezes 2 elevado a 5x. Então, se somos expoentes, quando as potências estão multiplicadas. Agora, na propriedade 2, quando temos o quociente de potências, daí subtrai-se os expoentes. Então, bem importante esses conceitos. E b elevado a m sobre b elevado a n é igual a b elevado a m menos n. Lembrando que a base tem que ser diferente de zero por se tratar de uma fração e o b está no denominador. Não podemos ter divisão por zero. Desculpe, anteriormente eu tinha mencionado que zero elevado a qualquer número não existia, era uma indeterminação, não. Falei errado, esqueçam isso, zero elevado a qualquer número é zero.
Agora 0 elevado a 0 ou elevado a infinito, daí sim é uma determinação. Então apenas os dois casos de potências com base 0 é indeterminação. Propriedade 3. B elevado a m, n elevado a m. Então, potência de potência, que costumamos chamar. É o produto dos expoentes. Então, repete a base, mantém a base, preserva-se a base e multiplica-se n por m. Tomar muito cuidado que essa propriedade ela é bem maleável, bem flexível. Acontece vários casos onde que a gente vai manipulando algebricamente e aplica-se ela. Entretanto, não é a mesma coisa que n elevado a m. Então, o expoente do expoente é diferente do expoente da potência. Se nós colocarmos o m no expoente de n, teremos um número diferente que não corresponde a essa propriedade. Propriedade 4. B vezes A elevado a n. Com duas bases diferentes, elevado a um mesmo expoente, é a mesma coisa que cada uma das bases elevado a esse expoente separadamente, e o produto entre elas. O quociente B sobre A elevado ao mesmo expoente n é a mesma coisa que o quociente das potências separadas, B elevado a n sobre A elevado a n, conforme propriedade 5. Por fim, a propriedade especial, que é uma consequência das outras, conforme veremos na demonstração a seguir, B elevado a m é igual a B elevado a n, se e somente se m for igual a n. Então, como tem essas flechinhas nos dois sentidos, desde que nós temos dois números iguais, nós podemos ter potências com a mesma base e os expoentes m e n iguais também, ou vice-versa. No caso da demonstração da volta, né, que a volta a gente chama na flechinha no sentido contrário, do m igual a n partir para as potências iguais, é direto, né, é instantâneo. Então, se o m é igual a n, obviamente as potências serão iguais. Agora, no sentido contrário, é necessário alguns passos, então vamos a eles. Primeiro, dividimos ambos os lados por qualquer uma das potências, no caso, b elevado a n. Ficamos com um quociente das potências do lado esquerdo, diferente, né, dos expoentes, e do lado direito um quociente com os mesmos termos, em cima e embaixo, no numerador e no denominador. Agora, simplificando, o lado direito fica igual a 1 e o lado esquerdo, através da propriedade número 2 que nós vimos, fica b elevado a m menos n. Assim, lembrando sempre através da outra propriedade número 3, eu acho. Da definição, né? O 1 sempre é todo número elevado a 0 é 1. Então, o 1 pode ser substituído por b elevado a 0. Não coloquei aqui nesse caso, mas eu acho que até vou acrescentar. Vou até acrescentar aqui. Eu acho que fica melhor de visualizar. Mais um passo. B elevado a n menos n é igual a b elevado a 0. Então, da onde que surgiu esse zero aqui, né? Por que surgiu essa igualdade? Então, esse passo acho que é interessante colocar. Porque o 1 é b elevado a 0. Qualquer número, na verdade, é elevado a 0. Poderia colocar um c, um 13, um milhão, menos 354. Enfim, qualquer número. Eu escolhi o b porque é o que me agrada, o que facilita a nossa conta. A nossa manipulação algébrica vai ficar mais fácil se escolher a mesma base, conforme vimos as dicas anteriores, para aplicar as propriedades. Isso é um resumo, uma ideia que pode ser usada para qualquer exercício matemático. Em qualquer situação, nós vamos nos deparar que precisamos usar ideias, precisamos usar temos várias opções, precisamos escolher uma para facilitar nossa conta e nossos próximos passos. Então, ficamos com m menos n igual a 0, consequentemente, somando ou adicionando n de nada nos dois lados da equação, ficamos com m igual a n. E está provado, saímos de um lado da equação e chegamos no outro. Isso é muito importante, aprender e visualizar o método de resolução das demonstrações, porque será bastante utilizado em álgebra, principalmente, e em cálculo 1 também, na graduação. Beleza?